Oi, meus amores. Linda tarde para você aí de casa. Tudo bem? Como vai? Fala, minha gente, tudo bem? Prazer ter a sua companhia mais uma vez. Estamos juntos por aqui no nosso Entre Família. Que coisa boa, hein? Comecinho de tarde, estarmos juntos por aqui. E eu tenho abraços para mandar, viu? Pessoal que chega por aqui visitando, conhecendo os estúdios da Novo Tempo, outros participando de programas também. Ontem fiquei de mandar uns abraços e aí a família toda se reuniu para assistir. Aí não mandei o abraço. Mas sabe por quê? Garantiu para hoje. Garanti para hoje. Hoje vou mandar esses abraços aí também, viu? Mas depois. Ah, é? Depois, criando agora expectativa. Não. Claro, mesmo porque tá no meu celular e vai tá ali. ser no finalzinho do programa. Vai ter que ficar a tarde inteira aí esperando. Quer dizer, às 4h30 da tarde, a gente se despede por aqui e entrega para o Vida e Saúde. É lá que você vai deixar para mandar abraços, Pode né? ser, Mas, verdade. de qualquer maneira, abraço para todos que estão na sintonia com a gente todos os dias por aqui, a partir das 2h30 da tarde. Nesse que é o seu Entre Família. E hoje nós vamos falar de culpa materna. Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce o bebê, nasce a mãe, nasce a culpa. Ai, confusão, né? Porque assim, às vezes... Sofrimento. Às vezes espera, né, Darlene? Cria-se uma expectativa de que não vai ser perfeito. Quem mandou? Não vai ter erros e tal, papapá. De onde surgiu essa ideia? Isso acontece, pois é, mas criam às vezes na cabecinha delas mesmas ou outras para elas, né? De que vai ser perfeito, vai dar tudo certo. Estudei bastante como ser uma boa mãe, cuidar da alimentação, cuidar disso, daquilo, programei tudo. Mas na hora acaba dando errado e a culpa vem. E não se fala da culpa do pai. Não vejo os pais se sentindo culpados, assim, para ser tema de um programa. Você já viu algum artigo, alguma coisa falando dos pais se sentirem culpados porque erraram na paternidade com seus filhos? Pois bem, das mulheres, das mães, fala-se muito aí dessa culpa e a gente vai entender melhor. Será que é pressão dos outros? É pressão de dentro? É pressão de fora? É pressão de todo mundo? Como é que a gente se ajusta para baixar um pouco esse nível de expectativa tão alta de que tem que ser mãe perfeita? De onde nasceu essa ideia, Jesus? Quer dizer, Jesus não, você. A nossa conversa vai ter aqui a presença da Michele, que já esteve com a gente em outros programas, Michele Vasconcelos, e volta no programa de hoje. O que mais que nós temos? Nós teremos por aqui também, um quadro muito legal, um quadro muito especial naquele momento na prática. Não vou dar muitos spoilers aí de como vai ser o nosso na prática de hoje. Você lembra que de ontem a gente teve que descobrir ali relacionado, né, à revista que a gente está fazendo o lançamento nesse mês, Na Mira da Verdade. Ontem a gente teve que descobrir verdades, né, dentro de 3 histórias aqui. Hoje, o Na Mira da Verdade vai ser um pouquinho diferente, hein? Olha, vai ser legal demais. Temos também no programa de hoje mais informações chegando aqui pra gente daqui a pouquinho com Josemara Mai. Tem a sua participação, claro, como sempre, muito bem-vinda pelo nosso WhatsApp, 983-1502-49. Já vai mandando aí a sua mensagem, por exemplo, como é que você lida com essa história, se sentir-se culpada. Tem muito mais? Tem, muito mais. Você aqui com a gente até as 4h30. Pausa bem rapidinho, até as 4, né? Pausa bem rapidinha e a gente já volta com você. Até já. Até já. Então, conta pra gente. Você já se sentiu culpada por ser mãe imperfeita? O que você fez com isso? Tá lidando com isso? E aí? Leva isso para a sua vida toda. Talvez tenha filhos já adultos, crescidos, já criados e bem criados, mas aquele sentimentozinho de culpa continua, né? Fica lá dentro. E agora, poderia ter feito diferente. Se eu não tivesse saído de casa para trabalhar e deixado meu filho na creche. Se eu não... Não, calma. Vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui, trazer mais paz aí para o seu coração também, tá? Para você que é mãe de primeira viagem, talvez agora, tá em casa, inclusive, com seu bebezinho aí, né? Quem sabe tá nesse período de licença maternidade, tá em casa com o bebezinho, acompanhando Entre Família, já vai se preparando para não ficar colocando esse sentimento de culpa aí no seu coração, tá bom? Mas também nós vamos conversar. E quando tem culpa? E quando tem culpa, o que faz? Meu pai. Porque é possível pede perdão para Deus, me perdoa e tá tudo certo. Não é possível alguém não ter culpa de nada. Também não é. Enfim, meus amores, 983-1502-49, né, Michele? Michele tá ali me olhando com uma cara de será que tem culpa? Será que uma mãe em algum momento na vida vai ter alguma culpa? É que assim, a gente não pode se colocar nesse lugar de perfeita. Não. Já vamos arrebentando com isso, hein? Perfeitinha, alecrim dourado. Não tem. 983-1502-49. O que tá chegando por aí? Tá chegando ela, Josemara Mai, trazendo pra gente as notícias, né? O momento do Mais Info, né? Antigo, hashtag hoje Mais Info. Mais moderno, informação. começou 2025, moderno esse nosso quadro aqui.
até os apresentadores modernos, né? Josemara, o Lucas. Se bem que o Lucas... Pensei que você estava se incluindo. Também, estamos mais modernos. E me incluindo também. Josi, o que você tem de manchetes né? Não vou discordar. Você falou mais moderno, eu falei, gente, mas aqui, o que ele tá falando? Que Josemara é esse que eu não conheço? Seu cabelo, você pintou o cabelo, não pintou? Não, faz tempo já. Já tá uma tonalidade de queimado. Não, tá diferente. Já passou do tempo, viu? Mas olha, isso mesmo que o Abinal falou, deu uma modificada aqui, agora o nosso Mais Info. Hoje eu vou conversar a respeito de um vídeo que tem visualizado bastante aí nas redes sociais de uma jovem que estava com o celular no bolso e aí acabou explodindo. E eu vou contar depois um pouquinho mais sobre isso. Também a respeito de um homem que acabou vandalizando um aeroporto lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas essa conversa toda aqui vai ser só depois da nossa vinheta. Ai, o Abinal aqui zoando o meu quadro, hein, gente? Avisa a direção, dá uma conversadinha com o Abinal aqui. Mas, gente, bora lá, viu? Uma jovem sofreu queimaduras após o celular que estava no bolso traseiro da calça pegar fogo enquanto ela fazia compras em Anápolis. Eu tenho um vídeo mostrando este momento que acaba criando aí um certo pavor, né? Como diz o novo medo desbloqueado. Vamos lá, gente? Pode colocar na tela. Olha o momento, ela estava olhando as coisas e, de repente, acabou explodindo. Bom, ela saiu correndo e foi socorrida por pessoas que estavam próximas ali no local para ser atendida. Segundo o marido, as queimaduras atingiram as costas, o bumbum, as mãos e um dos braços dela, então a lateral ali toda. As chamas chegaram a queimar até uma pequena parte do cabelo. A jovem sofreu queimaduras de 1º e 2º grau. Apesar dos ferimentos, não precisou ser internada e recebeu alta no mesmo dia. Porém, vai precisar aí passar por um procedimento de raspagem nos ferimentos. De acordo com o marido, o celular foi comprado há cerca de 1 ano, estava em perfeito estado e foi adquirido diretamente na loja. A fabricante do celular afirmou que está em contato com a consumidora para apurar os detalhes e aí realizar a análise técnica do aparelho. Por isso, eu trouxe aqui algumas recomendações, orientações sobre o cuidado no uso do celular. Vamos comigo na tela? Então, gente, sempre é bom lembrar, viu? Use apenas carregadores e cabos originais ou certificados. É aquele lá, aqui na rua, é baratinho, mas o barato sai caro, viu? Então, todo cuidado, como diz minha mãe e muitas outras mães também, todo cuidado é pouco. Também não carregue o celular em locais abafados, como debaixo aí do travesseiro. Chegou a hora de dormir, tá cansado, tá mexendo no celular, aí coloca para carregar e pronto, embaixo do travesseiro. Isso é muito perigoso, viu? Fica atento. Na verdade, é bom até ressaltar que o celular não fica no quarto na hora de dormir, viu? Até para você ter uma noite com qualidade boa de sono. E nessa condição que você citou, né, de colocar embaixo do travesseiro, pode gerar o superaquecimento. Que está ligado na tomada, o travesseiro em cima, você pondo a cabeça ali e pode gerar esse superaquecimento. É normal, às vezes, até aquecer um pouquinho por conta do carregamento. Sim. E aí, com o abafado, tudo só complica, só piora, né? É verdade. Até mesmo quando você está no carro, vocês já sentiram quando vocês entram no carro, está muito quente, aí você coloca lá no painel para você conseguir ter o GPS, se localizar e aquele calor que vem de fora, que está dentro do carro, acaba aquecendo o celular. Então é bom você tirar, deixar no cantinho para ele já tirar toda essa, como se diz, esse aquecimento que tem nele para evitar alguma explosão, algo do tipo. Também evite carregar durante a noite ou deixar o celular plugado após atingir 100%. Viu que deu 100%? Já tira, não vai aumentar a bateria, não vai melhorar. Ao contrário, vai piorar. Você vai ter um vício aí, né? Seu celular acaba viciando, acaba piorando e aí sim pode acabar tendo alguma explosão ou até mesmo estragar o aparelho, né? Por completo. Se o celular estiver muito quente, espere esfriar antes de carregar. Então, tendo esses cuidados, apesar que do caso dela estava no bolso, nós sabemos bem. Mas esses cuidados são necessários porque muitas vezes cometemos esses erros e é muito comum esse tipo de acidente. O dela foi algo realmente inesperado que aconteceu, a empresa está avaliando, mas esses
aqui essas informações, orientações que eu passei para você, é algo que a gente tem costume de fazer e que acontece muitos acidentes. No que diz respeito às baterias hoje geralmente são de lítio, então ela possibilita que a gente possa carregar e até mesmo depois de o celular estar completamente carregado, pode ficar ainda ligado e não causar esse prejuízo, mas não é o ideal, porque afinal de contas você está ali ligando, um objeto ligado por muito tempo num aparelho com corrente elétrica. Exato. Mas a facilidade das baterias de lítio veio a ajudar nesse sentido, né? Verdade. Até falando rapidamente aqui sobre enquanto o celular carrega, jamais, viu? Fica com o celular na mão, porque o cabo dele, ele conduz energia, o celular está sendo energizado, né? Vários testes já foram feitos através disso, talvez você deve ter visto na internet, se não, dá uma olhadinha lá, a energia que fica transitando, passando pelo seu corpo enquanto o celular está carregando e você segurando ele. Então, pais, cuidado, não deixe os filhos aí com os celulares, principalmente carregando e com fone, aquele fone de cabinho, no ouvido. Isso é um grande perigo mesmo, viu? E cuidado, às vezes, quando o celular estiver meio danificado, que a explosão da bateria pode acontecer também, quando o celular cai muito no chão, aí vai dando alguns defeitinhos ali por dentro que você não percebe, ou talvez até vê alguma marquinha por trás do celular. Então, já tenta cuidar com esses pontos aí também, viu? É importante ficar atento, né, para evitar qualquer coisa. Mas, gente, agora olha esse caso. O homem causou grande confusão no aeroporto de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, aí após perder um voo. O passageiro que viajava com a esposa e os filhos chegou ao terminal depois do horário limite para o embarque e foi impedido pelos funcionários de acessar o avião com destino a Florianópolis, em Santa Catarina. Indignado com a situação, o homem agrediu um dos funcionários com um soco, invadiu a sala de embarque através da área de balanças, quebrou as janelas e danificou a porta de acesso ao terminal. Após o ato de vandalismo, ele fugiu do local com a família. O funcionário agredido recebeu atendimento médico e, embora esteja bem conseguiu, tá tudo bem com ele, precisou ser levado aí, passar por pontos, levou pontos na cabeça e está afastado do trabalho com atestado médico. A Polícia Civil está investigando o caso. E olha, gente, até fiz questão de ressaltar aquele momento ali que estava com a esposa e com os filhos, até porque estamos falando hoje sobre culpa materna, né? Mas e essa situação? Culpa paterna, será que depois não vem, poxa, me descontrolei ali, perdi todo o controle do meu emocional na frente do filho, na frente das pessoas, mas principalmente das pessoas que são sempre ali comigo, né, meus filhos. E aí, como que faz? Como que faz para lidar com isso? Manter o controle, né? Ou até mesmo quando o descontrole desse acontece em público, será que em casa também já não tem um grande descontrole, né? Mas adultos também não se descontrola na frente de todo mundo? Tô só pensando alto. Sim, mas chegar a esse ponto, quebrar tudo. Exatamente, e o susto, né, o pavor e o trauma, talvez, das crianças, aí dos filhos, no caso dele, neste momento acompanhando tudo, né? Mas essas são as nossas notícias do Mais Info. Eu volto depois com o seu comentário, com a sua dúvida aí, mandando lá no YouTube, viu, gente? Estou de olho, manda lá, contando a sua experiência, a sua dúvida, que depois a gente traz aqui pro ao vivo, tá? Então, até mais, até daqui a pouquinho. Valeu, Jô, até mais, hein? Muito bem, vamos receber agora a Michele Vasconcelos, que é escritora, palestrante, mentora de mulheres, escritora, e eu tenho o seu livro aqui comigo, peraí, ó, tá aqui já. Maternidade Acolhedora. Olha, então é ela, uma conversa sobre a raiz da educação emocional da mãe e do filho, ou de mãe para o filho. Michele, vem pra cá, de volta no nosso Entre Família, seja bem-vinda, toda de azul celeste, tudo bom? Acompanhada da sua mamãe, que está por ali. Como é o nome da sua mãe? Beatriz. Beatriz, bem-vinda, acompanhando a filhota por aqui nos bastidores. Vamos dar um tchauzinho ali para o pessoal conhecer. Toda elegante, toda chique, né, dona Beatriz? Bem-vinda, viu? Minha mãe é linda. É, né? Minha mãe é linda. Verdade. E nós vamos falar sobre culpa materna e eu falei, eu vou levar um pouquinho da culpa comigo. Para ela não ter aquela desculpa, né? Ah, minha filha, eu não assisti o programa aquele dia, a mãe estava ocupada. Não, ela está aqui hoje. Ela está aqui. Essa culpa ela não vai sofrer. Não vai. E o que dizer de culpa materna? De onde vem, para onde vai? É interessante que até nossos olhares se trocaram nos bastidores e você falou, a Michele está ali me olhando, porque eu estava pensando exatamente o que você falou. Existe um estereótipo hoje, né, quando falamos de culpa em relação à mãe.
E essa é uma crença muito psicológica que vem de uma ideia meio freudiana, vou explicar bem simples, assim, a fala de Freud, não vou complicar não, de que o sofrimento, isso é real, né, da psicologia, que os sofrimentos emocionais, e principalmente dos adultos, têm uma raiz na primeira infância. E que aí, então, nessa visão, é a relação com a mãe. Então, dessa ideia de, os problemas emocionais têm uma relação com a relação que você tinha com a sua mãe. Então, a culpa é da mãe. Se hoje eu tenho um problema, né, emocional, tenho os meus sofrimentos, em alguma coisa minha mãe errou. Ou minha mãe me deu pouco, me deu demais, minha mãe foi negligente. Então, nessa ideia, eu digo que isso é um estereótipo da culpa materna. Porque pouco falamos, por exemplo, da responsabilidade dos pais na educação e no crescimento dos filhos, né? Então, também existe deveria existir mais autorresponsabilidade pensando, e o pai dessa criança? Onde é que estava o pai? Se a mãe faltou, onde estava o pai, né? Então, se fala pouco sobre essa questão do pai. Então, existe uma ideia, né, uma crença popular da culpabilização da mãe pelos problemas que nós enfrentamos. Então, isso assim, isso é uma crença que seria a base dessa ideia da culpa. Mas no dia a dia, se a gente pensar na culpa no dia a dia, não só teoricamente falando, a gente hoje vive muitas comparações, né? A gente vive num mundo de muitas comparações. O nosso uso das redes sociais nos traz essa ideia de a gente está sempre se comparando, né? Olha, o filho da fulana já caminha. O meu ainda não está caminhando. O que eu estou errando? Será que eu estou estimulando corretamente? Será que a gente está sempre... E aí, o que acontece? Essa comparação tem uma raiz aonde? Na insegurança. Eu sou insegura no meu maternar, né? Eu bebo de muitas fontes, eu não tenho certeza se estou fazendo corretamente. E aí, quando vejo e me comparo, eu vou ter essa sensação de culpa. Outra questão também é que muitas vezes nós olhamos a maternidade como uma aprovação de quem eu sou, de quão boa eu sou. Ou seja, eu me torno refém do bom comportamento, do bom andamento do outro. Se meu filho falha, eu falhei. Se meu filho dá trabalho, eu falhei, né? Por quê? Porque eu preciso que ele seja bom comportado para eu ter, então, o quê? Aquela sensação de sou boa o suficiente. Ou seja, a minha necessidade de aprovação, eu transfiro para a educação daquela criança. E aí me torno refém, escrava de que ele seja bom o suficiente para que eu me afirme como boa o suficiente. Daí vem muita culpa, é muita culpa que a gente vive. Pois é, até falando, né, dessa culpa, dessa parte de culpa do pai, será que é porque as mães conversam mais, falam mais, observam mais alguns pontos assim? Porque eu digo por mim, eu sinto culpa em vários momentos ali, que às vezes são culpas irreais e algumas culpas reais também, né? Que poderia ter feito mais, poderia estar fazendo mais, só que acabo não falando tanto, não externalizando tanto. Já minha esposa, ela principalmente, né, às vezes no cuidado com a alimentação do filho e algumas outras coisas que a mãe tem mais aquele instinto, né, de querer estar cuidando disso tudo, e ela externaliza bastante. Eu às vezes penso e aí já vou raciocinando, não, mas tá bem, tá tudo certo, vamos resolvendo e Sabe tal, o que né? significa isso? Isso é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque nós estamos falando de o hormônio que a mulher desenvolve quando amamenta, quando ela cria o vínculo com a criança, que é a ocitocina. Ela se torna mais empática ao homem e com nível de sensibilidade maior. Estudos que comprovam que a mulher tem essa sensibilidade maior, que é desenvolvida após o início da maternidade. Quando ela gera um ser, ela desenvolve, o que faz isso é o hormônio ocitocina, desenvolve um nível de empatia e de sensibilidade maior. Então, ela vai sentir mais culpa porque ela está mais sensível. Então, ela tem um senso crítico e de autorresponsabilidade maior. E, obviamente, por nós termos talvez mais facilidade de dialogar, é uma característica da mulher, né, no geral, se expressar melhor, ela acaba expressando, falando mais sobre a culpa do que os homens, né? Verdade. Meus amores, por falar em culpa também, eu quero lembrar a você que nós precisamos muitas vezes levar mais a sério esse tema, biblicamente falando. Porque nós nos sentimos culpados, como se nós não tivéssemos um Salvador. E muitas vezes somos nós querendo nos salvar a nós mesmos com as nossas obras, com a nossa força, com a nossa bondade, com a nossa inteligência. Nós somos auto-heróis, se é que posso assim dizer. Mas se nós nos debruçarmos melhor sobre a Bíblia, conhecermos mais de perto como Deus se revela ali,
no cuidado, no amor, na compaixão e na misericórdia, nós vamos mudar esse nosso modo de entender. E temos aqui um convite para você, Na Mira da Verdade. A gente oferece para você a oportunidade de estudar mais profundamente a Bíblia sobre temas profundos ou que merece ser mais aprofundado. E isso você faz de modo rápido. É só ligar agora para a gente no 21 27 31 21. Digo modo rápido de receber a revista Na Mira da Verdade. Não vai pagar por isso, não chega boleto junto. E você vai estudar 9 ou 10 lições que nós temos ali, mas assim, com uma qualidade, como já vi poucas vezes, com muitos textos bíblicos para que você possa fazer uma pesquisa profunda sobre temas como mortalidade da alma, sobre culpa, sobre perdão, sobre, que mais nós vamos falar ali, sobre falar línguas estranhas, sobre volta de Jesus, temas muito, muito necessários e urgentes para você. 12 21 27 31 21, ligue agora, nossa equipe está prontinha para atender você, tá bom? Vamos até fazer agora uma chamada para o nosso intervalo e já voltamos com você. Aproveita e liga agora para a gente, 12 21 27 31 21 e torne-se um aluno da Escola Bíblica Novo Tempo. Até já! E aí, será que tem alguma mãe aí do outro lado que possa dizer assim, eu não me sinto culpada não, e naquilo que eu me senti culpada, pedi perdão, recebi perdão, me perdoei e segui a vida. É você? Conta pra gente, porque isso pode ser uma novidade para muitas mulheres que estão muito, muito afetadas pela culpa de não serem perfeitas na maternidade. E aí, ai meu Deus, minha culpa... Né? Pode ser. Verdade. Tem na prática agora para a gente conversar melhor sobre isso? Tem sim. Manda a sua interação aí, pode ser no nosso WhatsApp, 12983150249. Marcou aí já, né? Ou no YouTube, tá assistindo pelo YouTube? Manda lá a sua mensagem também, que ela vai ser pescada e trazida para cá, beleza? Vamos lá. Realidade, como é que é? Expectativa versus realidade. Vamos entender um pouquinho agora na prática aqui, quando essas coisas acontecem. A expectativa, o que é? Tá ali, fazer aquelas atividades na bola, toda a movimentação, mas o pré-parto, né? Mas a realidade nem sempre é assim, né? Tem que estar lá trabalhando, às vezes, no computador, fazendo uma coisa ou outra. E aí, comentem aí, viu? É interessante, porque nós somos cheias de expectativas, né? E esses dias eu olhava o caderno de uma amiga, que ela tem o caderno dos sonhos, onde ela foi fazendo colagens dos sonhos, né? Da projeção de sonhos dela. E é lindo isso, né? Nós nos permitimos sonhar e idealizar. Só que nós não podemos desconectar da nossa realidade. E esse é o grande problema, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, dosar a expectativa é eu também abraçar a minha realidade, aquilo que meus braços alcançam. Então, é clássica a cena, você vê uma criança fazendo birra no mercado e antes de ser mãe, nós somos mães perfeitas antes de ser mãe. Mas se fosse meu filho... mas se fosse meu filho, não ia estar fazendo assim. Nós estamos num restaurante, é uma criança comendo com uma tela e diz, se fosse meu filho, que mãe negligente. Então, nós somos doutoras na maternidade antes dos outros, antes da gente se tornar mãe, né? E eu até, você comentando esse ponto aí, mês retrasado, a gente no shopping e tinha uma mãe com a criança pequena, estava eu, minha esposa e meu filho, aí outra mãe com a criança no colo e à frente assim uma mãe com uma outra criança pequena e meio que se jogando no chão, fazendo algumas coisas ali. E ela morrendo de vergonha, né? E por isso que eu não gosto muito de vir no shopping com ele. Tipo, se sentindo culpada de ir com a criança, porque os outros vão ver e vão ficar criticando ela por causa daquilo. E aí eu falei para ela que nada, esse daqui, quando era pequeno, fazia igual também, se jogava, a gente deixa, daqui a pouco já levanta, já vai. Daí outra mãe também, que estava com criança no colo, já falou, não, isso é só uma fase, daqui a pouco passa. Então a gente foi acolhendo aquela mãe. Foi muito legal. E aí a gente começou a conversar, todos nós ali, dar risada e tal. Então foi algo que ela entendeu, poxa, não acontece só comigo, né? Agora, sobre expectativa e realidade, dá pra gente considerar inteligentemente que há um momento em que você vai conseguir viver esse momento da maternidade, a maior parte das vezes há gravidez que pode ser muito difícil, né, de risco, tem sofrimento envolvido, mas é possível você inteligentemente pensar que dá para você viver esse momento? De fazer um pilates, de fazer esse preparo
para o parto, mas que é possível que você também lide e vai lidar, porque é natural. Quando você não está grávida, você lida com dores, você lida com cansaço, você lida com estresse, você lida com sentimento de frustração. Então, eu penso que, inteligentemente, a gente precisa considerar que há uma expectativa que não será atendida plenamente, você não vai viver isso os 9 meses, se é que plenos, se pode dizer. né? Perfeito. Você fala mais 9 meses, né? O moderno é falar em semanas, essas 40 e tantas semanas aí. Dá para você viver isso o tempo todo? Não. Dá para você lidar com a realidade? Sim, porque ela está aí para ser vivida. Eu penso que a gente precisa ser mais realista e cuidadoso de que é assim que a vida é. É assim que a vida é. O que dentro dessa minha realidade que eu não idealizei, eu vou desfrutar. E já lembro de Paulo dizendo, aprendi a estar contente, né? Contentamento. Então, eu idealizo, eu sonho, e aí quando os castelos se rompem, eu falo até isso no meu livro, que está aí com a Darleide, no primeiro capítulo, eu falo sobre, o título é Acolhendo as Frustrações, em que cada capítulo eu falo sobre um tipo de acolhimento. E acolher as frustrações é isso. É quando eu entendo que aquele castelo todo que eu idealizei, ele vai precisar se ruir para que eu abrace a minha realidade, aceite essa realidade e viva satisfeita e plena com a realidade que eu tenho, né? É o contentamento. Verdade. Vamos lá, mais uma expectativa versus realidade. A criança comendo bonitinho ali, sentadinha, né? Parte da introdução alimentar. Olha, coisa mais linda. Sentadinha na cadeira, não tem nem sujeira ali, ó. Pronto, come as frutas, come o pãozinho integral. Ei, coisa boa. Mas a realidade não é assim. Não é assim a realidade. Tem um pouco de birra, não quero. Tem também aquela sujeirada toda. E a gente já vai imaginando, né? O meu filho vai ser saudável, meu filho só vai comer isso, comer aquilo. De repente, você tem um outro ser humano, né, para lidar. E a gente descobre que a criança não é o robozinho, que a criança não vem perfeitinha, não vem com manual. Tem o seu gênio. Tem o seu jeitinho único, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, não só aceitando isso, mas compreendendo o que cabe a mim, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de aceitar a realidade, parece, ok, então a realidade é essa, a criança não vai comer, eu tenho que aceitar a realidade. Não estamos falando disso, estamos falando de você também considerar o teu papel, né? O nosso papel nesse processo de educação, de ensino, de se responsabilizar pela alimentação dessa criança, entendendo que não é perfeito, mas o fato de não ser perfeito não significa que eu também serei negligente, já que não é perfeito como eu esperava, deixa de qualquer jeito, come quando quiser. Ah, não, ele não come mesmo, é assim mesmo. Não, mas como que eu posso? Então, né, fazer uma introdução alimentar dentro das minhas expectativas, ou não só das expectativas, mas do que é correto, do que é ideal, né? Porque, às vezes, quando falamos de idealização, parece que é um termo ruim, né? A gente tende a dizer, eu idealizei a maternidade, então é ruim. Não, mas a verdade é que existe um ideal. Existe um ideal. A gente também não pode desconsiderar que existe um ideal, né? Então, qual é o ideal? O ideal é que a criança faça as refeições, a criança coma a comidinha saudável, que coma no horário, que coma toda a comida. Esse é o ideal. Nós estamos caminhando para esse ideal. Então, o fato de falarmos sobre nos acolhermos, acolher a nossa realidade, não significa que nós não vamos caminhar para esse ideal. Significa que eu consigo caminhar para esse ideal, compreendendo que nem sempre o ideal será alcançado. Isso não me gera a culpa excessiva, porque até mesmo a culpa, ela é natural da gente e até meio saudável, se nós pensarmos que arrependimento existe se eu sinto culpa. Então, para eu me arrepender, mudar meus comportamentos, primeiro eu preciso sentir culpa. Então, a culpa não é tão ruim assim, ruim é quando ela é excessiva e me adoece. De novo, a expectativa, a criança vai gostar de alguns alimentos, mais preferencialmente, mas também como nós adultos, até hoje, tem alimentos que a gente vai ter mais dificuldades, chega uma hora que a gente tem a liberdade de dizer eu não quero, não gosto, quem for meu amigo não me dê tal alimento. A criança ainda não, ela está conhecendo os gostos, os sabores. Então, se a gente não levar em conta que na realidade nós vamos precisar ter esse tempo de acolher essa criança, baixar a nossa expectativa de que ela vai gostar de tudo, porque é integral, porque é saudável, porque é bonito, não, amor. Não, pezinho na realidade ajuda a gente também a viver. Mais uma. Verdade, mais uma. Olha, amamentando, facinho, sorrindo.
A moça aqui, não sei, ela pode estar amamentando, mas está com sono. Está refletindo, Né? não, Dor de cabeça, está cansada. Mas assim, o pessoal escolheu umas mães bem bonitas, né? Assim, bem plenas, de branco, pousadas. Aí ali de casa me diz assim, eu tô aqui de camiseta réia, rasgada aqui do canto, porque não deu tempo de trocar hoje. Descabelada, com olheira. Mãe até de dorama que chama? Mãe de dorama? Ali, ó. Lembra um pouco. E aí, mas Michele? até puxando, aproveitando esse espaço aqui, será que esse sentimento de culpa ele vem mais daquelas mães que são de primeira viagem ou não? Tanto faz se é o segundo filho, o terceiro, até que a gente estava falando sobre a alimentação ali, que geralmente as mães de primeira viagem, né, o primeiro filho, é todo aquele cuidado, quando vem o segundo já relaxa um pouco mais, não, tá tudo certo se ele não comer e tal. Tem um pouco a ver isso? A Sim. culpa maior de quem é mãe de primeira viagem? A mãe da primeira viagem, ela vai sentir mais culpa. Só que também, se nós pensarmos que, mesmo eu, por exemplo, tenho um filho de 14 anos, um outro de 8 anos de idade, eu já vivi fases diferentes, e você também tem filha já adulta, fases diferentes. Então, para cada fase, é como se existisse uma nova mãe. Eu preciso aprender a ser mãe de adolescente. Então, essa culpa, ela vem e volta. Ela vem e volta. E outra, quando que a culpa se revela mais? Eu nem colocaria uma faixa etária, ou ser mãe de primeira ou segunda viagem, ou terceira viagem. Eu colocaria na hora da crise, entendeu? Então, geralmente a culpa vem diante de um filho que foge do controle, que foge do sonho, diante de uma crise de relacionamento. É aí que eu falo, onde foi que eu errei? Essa é a pergunta clássica. Talvez você em casa já tenha se perguntado em algum momento, né? Onde foi que eu errei? E parece que é uma autoavaliação, mas na verdade vem carregado de culpa. Se eu pudesse fazer diferente. Onde eu falhei que chegou nesse ponto? Então, mais do que nós olharmos para as fases da maternidade ou para o quanto de filhos essa mãe tem, é o quanto de crises ela já viveu, de quantas vezes ela precisou revisitar a história dela como mãe e ela teve que lidar com a autorresponsabilidade quando falhou ou de remodular os seus pensamentos para entender que muitas vezes nós criamos histórias, o nosso cérebro é cheio de fantasias. E ele cria e conta histórias para a gente que não são reais e nós vamos precisar ressignificar isso. Daqui a pouquinho, quando nós tivermos tempo, vamos falar como é que procede, se de fato há alguma culpa ou responsabilidade em alguma falta que fora deixada e que isso tem um volume muito grande. Mas daqui a pouco, e agora o nosso tempo está curtinho, só para a gente finalizar aqui esse momento de pensarmos expectativa e realidade. Olha aqui na tela, olha ali. Pôr um bebê para dormir é um trabalho. E a próxima, já vamos puxar aqui o próximo, desfraude. Da fraldinha para o piniquinho, para o vaso sanitário. Não sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. E a gente tende a sempre imaginar que será lindo e será fácil. E aí vem a realidade para te dizer, olha, querida, você não é tão boa assim como mãe. Você não sabe tudo como você pensava. Eu sei que a gente já vai acredito que a gente já vai para finalizar essa parte, mas eu lembrei agora que você falou sobre os heróis, né? Quando comentamos sobre Na Mira da Verdade, a revista maravilhosa, essa revista. E existe esse lugar da mãe num pedestal de santa, as mães não erram, as mães... Não, minha mãe, né? Então, esse lugar que foi se colocado a mãe de heroína, a santa que não erra, dificulta essa mãe de ter que lidar com as suas falhas, abraçar os seus erros e lidar com a culpa. Né? Então, quanto mais nós humanizarmos a figura materna, mais fácil será lidar com a culpa. Qualquer coisa que acontece com uma criança, o que é que dizem? Cadê a mãe dessa criança? Se a criança não tem mãe, né? Cadê a mãe? Então, assim, tem uma cobrança de fora, cobrança de dentro. A gente precisa equalizar as coisas aí dentro da gente para não ficar à mercê da culpa dos outros. Verdade. Mas agora, meus queridos, eu não quero fazer com que você fique com essa culpa aí no seu coração de não ter pedido o quê? A sua revista Na Mira da Verdade. Não guarde essa culpa, viu? Porque você vai pedir agora, entrando em contato com a gente pelo 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Você sabia que a Bíblia, ela não é apenas um livro, mas sim, a Bíblia, ela é uma fonte de conhecimento inesgotável, de sabedoria, transformação. E essa revista aqui, ó, a revista Na Mira da Verdade, ela foi criada para te ajudar a compreender os textos mais profundos e desafiadores da Bíblia. E com ela, com essa revista, você vai descobrir
como estudar a Bíblia de uma forma profunda, desvendando ali os mistérios, né? Que a gente fica às vezes naquela, e agora, o que esse verso está querendo dizer e tal? Então você vai entender tudo isso através da revista Na Mira da Verdade, desvendando ali alguns mistérios bíblicos, conhecendo algumas passagens que às vezes parecem ser um pouquinho contraditórias. Mas eu li um verso, está escrito isso, agora aqui está escrito outra coisa, enfim. São lições práticas onde você vai no dia a dia aprender, se aproximar mais de Deus e viver de uma forma mais plena também, tá bom? Tendo conhecimento para poder passar para os seus filhos e para todos aqueles à sua volta. Na Mira da Verdade, entre em contato com a gente agora e já peça a sua revista totalmente gratuita. Como assim, Abinal? Não pago nada por ela? Não, você não vai precisar pagar nada por essa revista, porque os Anjos da Esperança já pagaram para que você receba de graça aí na sua casa. Você está vendo aqui ao fundo, ó, a imagem passando, a revista sendo folheada. E ela é bem isso daqui mesmo. É uma revista colorida, muito bem preparada, enfim, muita inspiração ali para você estudar e conhecer mais a fundo a palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros preparou com todo carinho esse material, muitos estudos e tal, e trazendo dicas para você. Então entre em contato com a gente agora. Não deixa para depois, tá bom? É agora. Já pegou o telefone aí? Ou ainda não? Tá se enrolando. Depois você vai ficar se sentindo culpado. Por que eu não pedi aquela revista? Agora estou com dúvidas aqui e ali. Então pega o telefone e liga agora. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Abinal, para mim é mais fácil pelo WhatsApp. Então manda mensagem no WhatsApp agora, que é o 12 9 8244 4449. É só digitar, quero a revista Na Mira da Verdade. Pronto, o pessoal já envia para você, tá bom? Muito Bora então bem. com interações, Darley? Eu tô dando uma olhadinha também aqui nos capítulos do livro da Michele, que tem 357 páginas, acolhendo as frustrações, acolhendo as emoções, a verdade, cada fase da maternidade, acolhendo vulnerabilidade, acolhendo a solidão, o tempo, o propósito. Muito acolhimento aqui no livro Maternidade Acolhedora, Michele Vasconcelos. Se ler uma página por dia, um ano termina rapidinho. Pronto, né? fechado. Pronto. Menos até. Fechado. Vamos lá, Lene diz assim, meu bebê faz 7 meses hoje, já tenho muitas culpas. Ele ter tomado fórmula, qual é a tua culpa? Meu leite materno foi ínfimo, qual é a sua culpa? O parto foi cesáreo, qual foi sua culpa? E nisso mesmo, não tendo culpa direta, me sinto já deixando meu filho em desvantagens em relação aos demais. Vocês acabaram de falar aí da importância do leite materno na relação com o bebê. Ou seja, a culpa é um pouco real e dói, Lene. Puxa. E essa culpa dela provavelmente vem carregada dessa idealização e até mesmo das comparações que se faz muito na internet, né? Sim. Então, as mães boas, as mães, aquelas que deram o seu próprio leite, que amamentaram, embora cientificamente nós sabemos da importância, né, do leite materno, do vínculo da mãe no peito, etc. E então isso parece que vai aumentando, por quê? Porque eu estou comparando com aquilo, com a expectativa e com aquilo que eu vejo de outras mães, né? A mesma coisa é a casa limpa. Então a internet é um recorte muito adoecedor para muitas pessoas, né? Olha, a mãe bonita, olha que mãe perfeita, olha essa criança. Michele, ela diz assim, mesmo não tendo culpa direta. Então ela sabe. Mas indiretamente, qual é a culpa que uma mulher tem de o seu corpo não ter produzido leite suficiente? Qual é a culpa indireta da sua cesárea? Qual é a culpa indireta? A gente precisa ir fazendo perguntas em cima das perguntas e das respostas que vêm para a gente começar a entender que assim é o que é possível, né, Michele? Exato. E ela ainda fala assim, que ele vai estar em desvantagem dentre os demais. Então, né? Então é a sensação de que é a onipotência materna. Então, se eu tivesse feito tudo, né? Eu teria, talvez não, né? Nunca. E talvez não teria feito diferença nenhuma no desenvolvimento daquela criança, né? Agora, essa culpa também mostra um tanto de amor que uma mãe tem, né? A Lene, assim, ama tanto, tanto, tanto que ela queria dar o mundo para essa criança. A gente quer dar o mundo para o filho, mas a gente não é dono do mundo.
Aí a gente tem que se acolher aqui nesse mundinho. Eu vou pro intervalo, mas olha só, você mereceria o livro da Michele, Maternidade Acolhedora, viu, Lene? Amores, intervalo, nós já voltamos. Continua mandando a sua pergunta pra gente no 983-1502-49. Daqui a pouquinho conversamos mais sobre esse assunto. Até já. Culpa na maternidade é o assunto de hoje aqui no nosso Entre Família, hein? Tá chegando agora? Fica com a gente, não sai daí, tá bom? Ah, Binal, eu perdi o comecinho do programa, não se preocupa. Vai estar no YouTube amanhã para você já assistir ao programa de hoje. Ó, hoje você já pode assistir o programa de ontem e assim vai, viu? Tem vários temas incríveis para você. E esse assunto de hoje, principalmente se tem alguma mãe de primeira viagem ou quer indicar para alguém, já indica o programa também, tá bom? Agora... Nós teremos aquele momento na prática, a parte 2, viu? A parte 1 foi expectativa versus realidade e agora também vamos meio que para uma expectativa versus realidade. Minha expectativa é que eu acerte, mas a realidade... Imagina a minha. É que eu vou errar. Mas agora já, né, direção, produção? Agora que a gente vai... Isso, né? Agora. Então vamos lá, nos posicionando aqui e dentro de cada balãozinho, cada não, tem alguns ali que não vão ter, mas no balão a gente vai ter um papelzinho lá dentro, onde a gente vai tirar esse papel e ler o que está escrito lá. Tá. Vocês vão ficar só de plateia enquanto eu jogo, é? Mas não é? Na torcida, a gente tá aqui. Vai. Fazer Na fila. torcida. Ó, o que eu quero acertar? Esse cara, Não. já o primeiro, hein? Que é isso? Tem, Sim. esse daqui tem. Deixa eu ver o que tem nele. Pressão cultural sobre o que é ser uma boa mãe. Olha aí. Pressão cultural sobre o que é ser uma boa mãe. O que seria essa pressão cultural, hein? É exatamente as crenças que se criam ao longo dos anos do que é uma boa mãe, né? Então, são crenças e aí, e aí vem o julgamento. Isso é ser uma boa mãe, isso não é ser uma boa mãe. Então, a pressão vem da sociedade, mas ela está aqui dentro, né? Ela está da nossa busca de corresponder essas crenças externas da sociedade, né? Então, eu preciso estar à altura, porque... E aí vem aquilo que eu já ia falar no bloco anterior e ficou para depois, que é essa nossa necessidade de autoafirmação, a necessidade de preencher um vazio. Para muitas mulheres, a maternidade é uma resposta, é um lugar de agora você é importante, agora você tem valor, né? Então, se eu coloco essa expectativa de que a maternidade vai preencher um vazio, uma lacuna que eu tenho, que eu não consegui resolver antes de ser mãe, eu vou viver um altos e baixos, uma gangorra de se o filho está bem, se fui aprovada, estou feliz, sou uma boa mãe. Não errei nesse aspecto, o filho não tirou uma boa nota, sou uma péssima mãe. A gente está sempre nessa gangorra, por quê? Porque, na verdade, nós estamos colocando a maternidade como o centro da nossa existência, estamos colocando a maternidade como o lugar que eu me afirmo como mulher. Agora eu sou mãe, dá licença que agora eu estou na categoria das mães, né? Eu sou infalível, eu sou boa. Então, eu vou estar sempre buscando, e aí isso, ao longo da história, foi mudando na sociedade o que é ser a boa mãe, né? E nós estamos num período de um resgate da maternidade, né, das mães recatadas do lar, né, que também vai nos trazendo essa pressão de ser como a sociedade espera. E isso acaba sendo adoecedor, né, para muitas mulheres. Essa pressão cultural pode vir também da própria família, muitas vezes, da geração, né? Perfeito. Cobranças. O sistema familiar. Vou dar um exemplo, a minha mãe que está aqui na plateia, né? Na plateia, está aqui no estúdio. Eu tinha uma idealização do que era ser mãe a partir da minha mãe. Eu dizia, uau, isso é ser mãe. A Beatriz, quando eu for mãe, eu vou ser igualzinha a ela. Eu falo isso no meu livro, inclusive, abro meu coração e falo isso. Então, eu tinha essa idealização de que assim é ser mãe. Minha mãe era aquela... Ela deixou de trabalhar, né? Não foi trabalhar fora, não foi estudar para ficar com os filhos. Ela era aquela mãe que, eu falo assim, ela cortava bolacha maisena, Maria, nas panelinhas e fazia comidinha, papinha para dar para as bonecas. Sentava no chão com a gente para montar joguinhos, aquela mãe presente. Eu dizia, isso é ser mãe. Outra coisa que minha mãe tinha era um olhar muito firme. Minha mãe olhava, a gente já sabia que não era, já recolhia a arte que a gente ia aprontar, porque o olhar dela, Dona Beatriz, vocês não viram ainda o olhar dela. Ela só olha e a gente já... Pronto, já sabe. E quando eu fui mãe,
era outra realidade, eram outros tempos, era a minha história. Eram outras crianças. Eram outras, não era a Michele a criança. E aí eu tive dificuldade com isso, porque eu queria replicar aquela minha mãe em mim e eu não era capaz disso. Então esse modelo de mãe me trouxe muita frustração de não ser como a Beatriz era. Eu podia revirar o olho o que fosse, meus meninos nem entendia que olhar era aquele, entendeu? Eu precisei trabalhar, precisei. Hoje eu já penso diferente, mas naquela época, dentro da realidade que eu tinha, eu achava que era o que eu podia fazer, então eu fui trabalhar, eu não fiquei em casa, como minha mãe fez. Então, são culpas que eu precisei ressignificar também, falando não agora como especialista, né, mas abrindo o meu coração. É importante a gente também olhar esses modelos de família e a gente fazer a ruptura. Agora é a minha história, eu vou construir essa nova história. Verdade. Boa. Ó. Ó, dois de uma vez? Ou Nossa, três? mulher! Caiu um aqui, peguei duas. Aí, Yes! Que é isso? Uma hein? pra você, Eu feliz que Michele. acertei uma no meio lá. Da gente Nós já falamos. O que você tem aí, Michele? Porque Vamos a minha ver. é expectativas desequilibradas. Como nós falamos bastante sobre expectativas agora há pouco e realidade, o que você tem aí? Comparação com ideais de mães perfeitas. Boa. Vamos comentar essa daí. Vamos falar mais sobre a comparação, né? Isso. E a comparação ela parte da insegurança. Quando eu tenho segurança do que eu sou, de quem eu sou, do que eu posso oferecer, do que é certo ou errado. Hoje existem muitas ideologias e como é que se diz assim, correntes psicológicas, filosóficas do maternar, da educação. Qual é a melhor educação? Educação positiva, educação conservadora, educação... E a gente vai bebendo de tantas fontes, a gente tem tanto acesso à informação que excesso de informação mais nos confunde do que ajuda. Porque eu já não sei, mas o certo é bater ou não é bater? Na criança eu falo, né? A disciplina. Mas o certo é só conversar, mas o certo... né? Então, as mulheres vão se perdendo e conforme elas vão tendo esses níveis de comparação com outras histórias e com esses ideais, elas vão se frustrando. Então, nós precisamos ter uma fonte segura de informação. E isso é importante, nós olharmos, ok, qual é o caminho? O que a Bíblia tem para nos ensinar? Né? Qual é as fontes confiáveis hoje para eu ter conhecimento suficiente e não ficar tão refém de tanta informação, de tantas histórias, né? E etc. E você também leva em conta que muitas vezes nós não estamos sendo mães para nossos filhos, nós estamos sendo mães para os outros. Então, nisso a gente se vê exposta, a gente se vê cobrada, criticada, condenada, você é uma péssima mãe. E isso muda, essa configuração muda, de você não ser mãe para o seu filho. Eu costumo dizer para as mães, principalmente das de primeira viagem, seja mãe com seu instinto, se posso dizer assim, maternal. Concordo. Escuta seu filho, olha para o seu filho, conversa com seu filho. É você e o seu filho, não é o filho da vizinha, não é o filho do Instagram, não é o filho dos outros, é o seu. Maternar com ele. Você vai conhecer o chorinho, você vai conhecer o olhar, ele vai conhecer o seu. É o seu bebê. Ah, eu não consegui ter um parto normal. Mas quem disse que todas as mulheres têm parto normal? Graças a Deus que um dia surgiu alguém e disse, faremos uma cesárea, porque senão você teria morrido de parto. Graças a Deus que alguém um dia pensou numa fórmula para aquelas mulheres que não conseguem amamentar. Então aqui entra a gratidão, entra o respeito pelo que é a nossa realidade frente a esse nosso filho, porque aí melhora consideravelmente. Ser para os outros é estar o tempo todo sob os holofotes e nunca estar satisfeito, porque o que vem de lá vem mais pedrada do que elogio, do que reconhecimento e acolhimento. E às vezes até quando... Desculpa, Michele. E às vezes até quando está junto com outras pessoas, em público, amigos, enfim, que vê a forma que o outro corrige, aí você pensa, poxa, eu estou sendo frouxo demais, né, com o meu filho, com a minha filha. Eu digo isso como pai mesmo, às vezes vendo, né, exemplo de outros pais, amigos, eu penso, poxa. Mas daí lá no fundo eu penso, não, mas meu filho não é igual ao filho dele. Meu filho é diferente, eu conheço meu filho, eu sei das atitudes dele, eu sei como ele se sente em algumas situações, mas em alguns momentos eu já o corrigi, né, conversando com ele, baseado no que eu imaginei que fosse, olhando para o filho do outro, mas depois eu vi que não devia ter corrigido desse jeito, não devia ter falado dessa forma com ele, porque não é igual, é diferente. E tem mais uma outra coisa, a conexão consigo mesma. Eu sou como a outra, minha história é como a outra, meu temperamento, a minha personalidade, então, é a conexão com a criança.
E é por isso que no meu livro eu falo de educação emocional de mãe para filho, porque primeiro eu vivo esse processo comigo mesma. Eu tenho autoconhecimento, eu sei como funciona, eu sei os meus limites, eu tenho esse autorreconhecimento, eu sei nomear as minhas dores, e aí eu vou viver esse processo com o meu filho, vou viver com o outro, né? Então parte de mim primeiro. Verdade. Eu duvido você conseguir furar. O balão vermelho. Tudo que é desafiado, de olho assim, fechado. esse balão vermelho aí do seu ladinho. Não é fácil. Mostra lá, ó. Vai. Mas você usou uma técnica aí. Você viu? Não, ela tava colada aqui, ó. Nossa, ela fez 3 de uma vez só. Eu não tinha que ir lá fazer, Vai não qualquer agora. um aí, ó. Vermelho ou branco, vai. Onde você quiser, como você quiser. Vai lá, Michele, é contigo, hein? Aê, pronto, conseguiu. Fácil, né? A parte difícil ficou comigo. Tive que ir lá atrás, quase lá encostado na parede. Ai, vamos lá. O que tá escrito aí, Michele? Eu tô parecendo uma criança aqui brincando de balão. Eu percebi. Eu tô doido pra estourar os outros É que eu adoro uma também. bagunça, desculpa aí. Dificuldades na amamentação. Quando apareceu ali na tela aquela mãe, né, a idealização da amamentação e a realidade, eu lembrei da dor. Né? Amamentar traz dor. A amamentação é muito importante, mas não traz para todas, né? Mas para muitas, para mim, a amamentação trouxe dor. Então, é importante a gente ter uma percepção dessa realidade que nós comentamos, que existem outras formas da gente amamentar, mas também eu preciso encarar essa dor porque ela é algo que a gente consegue superar, né? Então, imagina uma mulher que por sentir dor, às vezes, né, o peito fica sensível, as primeiras pegas da criança traz dor, aí essa mulher pensa, desistir. E aí, depois de anos, ela pensa, se eu tivesse tentado, e se eu tivesse... E a gente vive sempre no si. Então, também é importante, para a gente não precisar viver esse si do futuro, nós hoje pensar, eu fiz tudo o que eu poderia, eu enfrentei, né? Porque, às vezes, falar de culpa também pode eu trazer, assim, uma justificativa, né? Para não me sentir... Eu justifico, não, mas eu tenho uma filosofia para o meu maternar. Eu preciso ter certeza que eu fiz tudo que estava ao meu alcance e que eu permiti que Deus completasse a obra em mim. Porque há momentos que eu digo assim, Deus, eu sou insuficiente. E que bom que eu sou insuficiente. Que bom que eu não sou capaz de fazer tudo. Senhor, então agora vem e completa essa obra nos meus filhos e completa essa obra em mim. E mais uma vez, levar em conta que é possível amamentar sem dor ou sem tanta dor. Eu sou um caso em que eu não sofri com a amamentação. Eu não sofri. Ai, mas quando eu falo disso com a minha filha ou com outras mulheres, eu vou dizer, esse foi o meu caso. Tem o caso desta e da outra que sentiu dor. Então, deixa você descobrir na sua maternidade, se prepara para a possibilidade de haver que ter que lidar com isso, mas também prepare-se para ser mais fácil, para que isso também não leve a muitas mulheres pensarem, então eu não quero. É uma coisa horrorosa, dói, sangra, é horrível, porque todas as mães dizem isso, todas quem? Né? Todas sentiram dor, mas há mães que não sentiram dor na hora de amamentar, ou seja, há uma expectativa, uma realidade, há uma história, uma vivência de cada um, né? Verdade. E a gente às vezes quer... Mas diz que a gente tem que furar mais um balão para poder você falar e dizer esse negócio ficou aí. Para quem? Para mim, para eu acertar. Vai. Lá, e ele vai de longe que é para humilhar a gente. Né? Vai, não, humilha. aí eu erro, mas se eu errar, eu já tenho até um lance aqui, viu? Ó, não falei? Porque nem sempre a gente vai acertar as expectativas que estão sobre a gente, né? Parece que... E aí, o que você faz diante de uma frustração? Joga de novo. Aí, ó. Nossa, foi tudo planejado, né? Friamente calculado. Só que ele chegou mais perto, é isso. Tinha que ter um erro pra gente poder falar, que nem sempre a gente vai acertar. Mas aí, para evitar, você se aproximou. Claro. Ou seja, há meios e meios. Não conseguiu de uma forma, né? A outro vai jeito. de outra. Michele. Vamos lá, ó, deixa eu ver. Primeiro ler aqui, ia dizer alguma coisa. Sensação de não ser suficiente. Olha Exatamente, eu acabei de falar isso. Essa nossa insuficiência. Então, nós nascemos com um vazio, né, existencial, e nós vamos, ao longo da vida, buscando preencher esse vazio. E aí vem essa questão da suficiência, ser suficiente e insuficiente. Então, nós vamos lidar com esse sentimento pro resto da vida enquanto nós não soubermos colocar Deus no centro da nossa vida, das nossas emoções, para que Ele seja suficiente, né? Então, a gente vai se sentir insuficiente.
trazendo... Às vezes eu estou como especialista, eu quero fugir para me colocar no lugar de mãe, né? Porque para mim é um assunto, assim, que me coloco muito nessa posição de mãe. Mas, por exemplo, o meu filho, de 14 anos, acabou de ir para o colégio interno, internato, né, um modelo de estudo onde as crianças, os adolescentes, né, dormem na escola e tem todo um processo educativo diferenciado. Maravilhoso, era a experiência que ele queria viver. E o primeiro sentimento que eu tive foi, ele está saindo de casa aos 14 anos, eu fiz tudo que eu poderia? Eu fui suficiente, eu amei o suficiente, eu ensinei o suficiente, os valores que ele precisava, eu disse tudo que eu precisava dizer. Esse sentimento foi me corroendo por alguns dias. A pergunta era, eu fui suficiente? Porque agora ele está saindo. Quantas oportunidades mais eu terei? E aí eu precisei dizer assim, não, agora é a hora que o Senhor vai completar a obra. Eu fiz tudo o que eu podia, eu preciso ter essa clareza. E essa é a conversa com você, mãe que está em casa. Tenha uma maternidade em que você diga assim, eu fiz tudo o que eu podia. Para nós não sermos mães negligentes que teremos que depois lidar com a culpa. E não vai ser uma culpa fantasiosa na nossa cabeça, vai ser uma culpa real de mulheres que foram negligentes. Diga, eu fiz o que estava ao meu alcance. Se você tem essa plena certeza que você fez o que estava em suas mãos, descansa porque o Senhor vai completar essa obra. É isso. A confiança em Deus, né? É essencial para que a gente tenha mais paz no coração também, né, Darlene? Bem isso. Vou chamar uma que ainda não é mãe, mas a sua mãe é uma querida e ela volta por aqui, Josemara Maia, para trazer mais informações. Josi. Pois é, estava até conversando com a minha mãe, falei, mãe, manda lá o seu comentário. Aí ela falou, então eu vou escrever. Falei, não, mãe, manda não, porque vai ser eu que vou ler. Aí vai ficar meio estranho. Gente, minha mãe mandou aqui um comentário. Mas olha, eu aproveitei nesse tempinho para dar uma olhadinha o que as mães estão comentando nas redes sociais, viu? O que elas acham desse assunto. E teve mães que falaram assim que é bom ressaltar que para os nossos filhos somos perfeitos. E de fato, eu não lembro de um erro da minha mãe, mas lembro do cuidado e carinho que ela teve durante toda a minha criação, né? Meu crescimento. Tem outra mãe também que falou que quando era mãe de primeira viagem, sentia culpa toda hora. Mas com o segundo filho, ela já sabe como funciona e se der errado, aprende de novo e assim vai. Tem já outra que falou que muitas mães já falam aí que procuram todos os dias um erro. Alguma coisa para se culpar. Parece que já está na rotina. Ai, o que eu errei agora? Ai, eu preciso melhorar amanhã. E amanhã tem outro erro, uma outra forma aí de se culpar. E por fim, já outras acreditam que a culpa devido à cobrança aí excessiva e muitas responsabilidades que caem somente sobre elas. E aí vem aquela culpa, aquele sentimento, e agora eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, eu errei com meu filho, e vem aquela cobrança. Até existe uma pesquisa que comentou que metade das mães de crianças sentem culpa na maternidade. E entre as maiores preocupações estão a educação e a saúde da criança. Então já começa a ter aquele pavor, errei com a educação, olha, meu filho tá diferente. Igual o Abinal comentou antes, que a criança estava indo no shopping, era no shopping, né, amigo? E aí a mãe já ficou preocupada, olha só como tá fazendo. Mas aí se sente culpado do comportamento do filho, é minha culpa, ele errou nisso, então é minha culpa, é porque eu errei. E nesse ponto da saúde também, né, é um ponto em que fica mais, não amamentou, né? Não deixou amamentar no seio e tal. E aí sente culpada, por causa do parto normal, isso e aquilo. Então, foi o que a gente já comentou aqui. Não se culpe por algo que não foi culpa sua realmente, né? Às vezes não tem como amamentar, o parto não teve como ser normal, enfim. Josi, obrigado, viu? Obrigada. Posso levar uma revista aqui? Por favor, Gostei, Josi. Vou querer levar, viu? Senão eu vou me sentir culpada depois. Boa. Então, gente, tchau, tchau. Ó, aproveitando já que a Josi pegou a revista dela ali, e você, já pediu a sua? Não? Não, faz isso não. Peça a sua agora. Não fica com essa culpa de hoje aí, tá bom? Porque você pode aprender, ensinar para os seus filhos e para todos aí à sua volta também, sua vizinhança. Sabe aquele vizinho que você às vezes quer falar da Bíblia para ele, mas fica naquela, será que fala, será que não fala? Mas eu não conheço tanto da Bíblia, eu não sei. Então, pega esse material, ele vai te ajudar a compreender melhor vários textos da Bíblia, vários temas, e você vai ter um conhecimento mais profundo para poder passar para outras pessoas também. Primeiro para a gente, né? E depois para a gente passar para os outros também. Na Mira da Verdade foi pensado especialmente em você que quer aprofundar seus conhecimentos bíblicos e trazer
pouco dessas maravilhas, desse pão espiritual a outros também, tá bom? Entre em contato com a gente agora. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Na Mira da Verdade. Eu sei que a nossa convidada está querendo falar mais aqui também, né? Tá ali, ó, como a Darleide fala, tá formigando para poder falar, mas daqui a pouco, depois do intervalo, ela tem algo muito importante para falar para você também, então não sai daí. Promessa é dívida, viu? Eu não quero ficar com essa dívida, não. A gente prometeu que voltaria, voltamos, graças a Deus, mas os abraços que eu tinha prometido lá no começo do programa, já vou repassá-los agora para a Isana e para o Abner. Eles que são de Olindina, na Bahia, acompanham sempre aqui o programa Entre Família. Eles disseram, ó, manda um abraço que a nossa família toda vai estar acompanhando. Então, um abraço para todos os familiares aí da Isana e do Abner de Olindina, na Bahia. E também o Gilvan, a esposa, os filhos, né, são de Tiradentes, Minas Gerais, também acompanhando o nosso programa aí. Que bênção. Ó, o Gilvan, também a Isana e o Abner, eles estão gravando o programa aqui na Novo Tempo. Aí estavam conhecendo tudo, me encontrou ali e falou, eu assisto sempre Entre Família e tal. E aí mandou um abraço para você, Darleide. Obrigada. Eles querem te conhecer pessoalmente também, viu? É só voltar aqui e me encontrar. Vê Beijo, se meus amores. Vê se é essa jovenzinha mesmo que todo mundo fala aí. Engraçadinho. Meus amores, vamos de interação. Você aí de casa que compartilhou com a gente o que você sente, o que você pensa sobre o tema culpa. Joga na tela. Vitória, Rio de Janeiro. Oi, boa tarde. Eu carrego uma culpa materna até hoje, que foi ter engravidado cedo demais. Quando engravidei novamente, minha filha mais velha tinha só 7 meses. Atualmente ela tem 1 ano e 11 meses e a mais nova tem 7 meses. Mesmo assim, ainda me culpo muito por isso. Olha lá, de brilho, gravidinha. Beijo, Vitória. Michele. Eu acho que quando a gente olha para quem nós somos hoje, é muito fácil dizer assim, eu faria tudo diferente, né? Então, só que o que ela precisa fazer para ressignificar essa culpa é entender que ela não tinha a maturidade e as condições necessárias naquele momento do passado para tomar as decisões corretas. Então, é olhar e dizer assim, bom, hoje eu faria diferente, mas naquela época eu tinha condições de fazer diferente, eu tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu tenho a visão que eu tenho hoje. Então, isso nos ajuda a ter essa compreensão, ok, eu não era a pessoa que eu sou hoje, então hoje eu vou sentir culpa porque eu já tenho um desenvolvimento, já vivi coisas que me fazem pensar, eu não agiria assim, mas naquela época eu não tinha esse conhecimento. Então, eu não posso me culpar por esse conhecimento que eu não tinha. Agora eu imagino o cansaço da Vitória, né? Com praticamente 2 bebês, uma que tem 1 ano e 11 meses, outra 7 meses. Quer dizer, a demanda dessa mãe é bem significativa. Então, o cansaço, o estresse que envolve uma maternidade tão seguida da outra, causa um sentimento de insuficiência que você deve estar chamando de culpa. Mas vamos chamar de culpa, vamos chamar de justamente foi como foi, aconteceu como aconteceu, do jeito que deu para ser, né, meu amor? Beijo para você, linda. Verdade. Mais interação chega pra gente por aqui, pelo WhatsApp 12983150249. Joyce de Itapetinga, São Paulo, diz o seguinte, tenho 23 anos e descobri recentemente que estou grávida de 6 semanas. Estou feliz, mas também um pouco nervosa e com medo. Não consigo me alimentar direito, me sinto culpada. Também porque tenho medo de não ter condições de cuidar, porque não tenho casa própria, estou afastada do trabalho, o mundo é muito difícil, fico com a mente perturbada e me sinto mal e culpada por isso. Tá aí, a Joyce, uma preocupação dela. Ciclo de sentimentos, né? Nós estamos falando de medo, de insegurança, de insatisfação, coisas reais, a gente precisa do pão diariamente, a gente precisa de uma cama quentinha e nesse momento você se responsabiliza que agora não é mais só você tem que prover isso para outra pessoa. Então, são sentimentos válidos. Acho que a primeira palavra para você, Joyce, eu entendo a sua dor, eu sinto muito que você esteja, né, vivendo esses ciclos de dores, de preocupações, elas são reais, nós não vamos romantizar o que é a vida dura do brasileiro. Por outro lado, é preciso também você ter autocompaixão. Então, você precisa se abraçar, lidar com a sua dor, entendendo que existe um Deus que vai suprir as faltas, que vai suprir. Agora, imagina, ela não consegue comer.
Está ansiosa, está preocupada, não consegue comer. Aí ela sente culpa porque ela não se alimentou. Então, uma ansiedade, né, que a saúde mental é extremamente importante para a vida de uma mulher e, sobretudo, de uma gestação, alguém que está gestando a vida. Então, ela sente ansiedade, a ansiedade tira fome, aí o fato de não comer gera culpa, essa culpa vai gerar mais ansiedade. Então, ela está num ciclo de dor que talvez seja necessário uma terapia, um grupo de acolhimento, de conversa com outras mães, o entendimento de que muitas, né, já passaram por isso, superaram. É um momento, de fato, de você entender que os melhores sentimentos que você puder viver nesse momento vai trazer a melhor gestação. Mas a culpa, ela vai precisar ser entregue para que o Senhor, para Deus, te faça esse convite, Joyce. Eu fico com medo de, às vezes, a gente está usando o termo e a real situação, ou significado, melhor dizendo, da culpa no lugar certo. Porque qual é a culpa de você estar grávida? Qual é a culpa de o problema de o mundo estar como está? Qual é a culpa? Se a gente fala de culpa, a gente está falando de alguma coisa antecedente a ela. Qual foi o erro que você cometeu? Ter ficado grávida? Não seria mais significativo nós celebrarmos a vida e confiarmos o mais a Deus? Verdade. Sim, só para a gente pensar melhor. Até para Joyce e para todos aquelas e aqueles que estão preocupados também, Mateus 6,26 diz: contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Então, a confiança em Deus nesse momento, né? Acima de tudo, é uma vida que está a caminho e Deus vai prover aí, né? A nossa parte a gente vai fazendo e Deus vai provendo, fazendo a parte dele. Confia, entrega, vai dar tudo certo. Tá bom, Joyce? Bem lembrado. Bruna Monique, sou mãe de um menino de 11 anos e um bebê de 11 meses. Já passei pela fase de comparações e culpa. Na minha segunda gestação, enfrentei com mais facilidade. Hoje faço o meu melhor para que os meus filhos cresçam em amor e harmonia. Acho que não devemos nos cobrar tanto. Bruna, perfeito. Beijo. Uma mulher que achou o ponto de equilíbrio, né? Viveu a sua experiência, já disse, cita que já sentiu culpa, já se comparou, mas chegou num estágio de maturidade, de maior aceitação, de autocompaixão e de compreensão da sua história, né? Não nos cobremos tanto. Acho que fica aí o conselho da Bruna. Obrigada, Bruna. Perfeito. Olha lá, vamos aproveitar já, mais uma vez, antes de encerrar o nosso programa, e te convidar para pedir a revista se não pediu ainda. Você viu? Você teve desde o comecinho do programa a gente falando. Entre em contato com a gente, peça a revista Na Mira da Verdade. E tá aqui, ó, Na Mira da Verdade. Tem perguntas aí sobre o que a Bíblia, né? Às vezes parecem temas difíceis de responder e tal. Na revista Na Mira da Verdade, você vai encontrar as respostas que o professor Leandro Quadros veio trazendo, respostas onde você, através da revista, vai para a Bíblia e faz esse combo aí perfeito, estudando e entendendo claramente assuntos profundos da Palavra de Deus. É um guia prático, muito prático, para você aprender mais da Bíblia. Quer saber mais? Roda o VT e o professor Leandro Quadros já te explica mais. Podemos falar com os mortos? Existe arrebatamento secreto? O dom de línguas vem de Deus? Que tal entender de uma vez por todas os temas mais complicados da Bíblia? E para te ajudar nesse estudo profundo da Bíblia, chegou a revista Esperança na Mira da Verdade. Aqui você encontrará alguns dos temas bíblicos mais polêmicos, explicados de um jeito simples e muito fácil. Peça agora sua revista em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 129-8244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Peça agora sua revista Na Mira da Verdade. Ó, repetir aqui, viu? O que eu já disse ali no comercial para você. Então não perca tempo, tá bom? 129-8244-4449. Busque esse conhecimento para você, tá? E depois leve esse conhecimento a outros também. A gente se alimenta para poder levar desse alimento, para ter forças e sustento para levar esse alimento a outros também, tá bom? 129-8244-4449. Não perca essa oportunidade de se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus. E o tempo que a gente vive, ele exige isso, viu? Exige mais conhecimento profundo, não só esse conhecimento superficial aí, que
a gente pode acabar sendo levado por qualquer vento de doutrina. Estamos vivendo um tempo muito difícil, hein? Não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina. Busque você profundamente os conhecimentos da Bíblia. Bom, já chegando ao finalzinho, tem mais interação, produção? Não, né? Então, Michele, você, deixa mais aí uns 2 minutinhos, um recadinho, um acolhimento, né? Para essa mãe que está lá do outro lado, se sentindo culpada. Né? Já falamos bastante, mas que você deixe esse último recadinho para elas. Eu acho que é muito importante nós lembrarmos que a culpa excessiva, ela pode educar crianças vítimas. Então, muitas vezes nós justificamos o comportamento dos nossos filhos pelas nossas falhas. Então, ele é assim porque eu fui trabalhar muito cedo. Não, ele age assim porque o pai e a mãe, porque nós nos separamos, os pais se separaram. Então, nós vamos, às vezes, justificando o comportamento dos filhos, o comportamento deles na nossa história, e eles vão crescendo, já tendo a autopercepção de que eles são vítimas do erro dos pais. Ou seja, nós não estamos dando espaço para que essa criança cresça e seja protagonista da sua própria história. Ela já cresce refém da história dos pais. Então, a culpa, ela não só vai corroer você, ela não só vai te adoecer, quanto também ela pode afetar essa criança, que vai passar também a justificar os seus comportamentos sem autorresponsabilidade, tendo a percepção de que eu sou assim porque minha mãe falhou, porque minha mãe não foi suficiente, que minha mãe não me deu. Então, nós precisamos ressignificar isso dizendo, eu errei. Tem um texto da Ellen White, escritora norte-americana, no livro Orientação da Criança, que ela diz assim, pais, se você percebeu até aqui que falhou, deixe o que ficou para trás e recomece. Olhe para o futuro recomece. Então, é isso. Então, a gente fica remoendo o passado, agarrado a uma história do passado, que justifica a gente, que parece que nós gostamos de ter uma dor para chamar de nossa embaixo do braço, quando, na verdade, o convite para hoje é você, deixe o passado para trás, construa uma nova história e permita que os seus filhos construam a sua nova história também, ao invés de eles dizerem, eu sou assim por causa dos meus pais. Eles serão o que eles escolherem ser, apesar das falhas dos pais. Fica essa palavra para você, ressignificar e recomeçar, porque todo dia é dia de recomeço. Se você acordou hoje com vida, né? Estamos respirando, estamos tendo novas oportunidades. Verdade, obrigado, Muito bem, tá aí o Instagram da Michele Vasconcelos, você pode segui-la, tirar dúvidas, fazer perguntas, autora de mais um livro aqui, Maternidade Acolhedora. Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto te ouvia? Que quando nós tomamos a palavra de Deus, nós vamos aprender o que significa a culpa e o que significa o perdão. Nós vamos considerar o que são estas pessoas e se eu levar em conta especialmente as mães, as mulheres que aparecem aqui na sua maternidade, o que nós vamos dizer sobre elas? De que elas foram perfeitas ou nós faremos julgamentos a elas como nós fazemos hoje, apesar de sabermos qual é o valor, o pilar que é uma mãe e um pai na vida de um filho. Nós não vamos em nenhum momento dizer que, olha, deixa para lá, é assim. Não, nós temos uma realidade de responsabilidade tamanha, mas nós não somos perfeitos. Será que nós vamos olhar para Maria e julgá-la, condená-la, porque um dia ela caminhou à frente e deixou Jesus para trás? Será que nós vamos culpar a mãe de Sansão? Não teria a mãe de Sansão levado a cabo exatamente como o anjo lhe havia dito que deveria fazer para educar bem o seu filho e ele ser um nazireu e vir a ser o libertador do povo de Israel? O que nós vamos dizer sobre ela? O que nós vamos dizer sobre Ana, que ela foi negligente de ter pego seu filho e levado para ser criado por homens que estavam num tempo de muita apostasia em Israel? Ela deixou seu filho ao cuidado de outros? Que mulher negligente. Nós vamos procurar e vamos encontrar culpa em quem nós quisermos colocar. E se nós quisermos manter essa culpa sobre os nossos ombros, nós vamos conseguir e nós vamos levar. E parece que como dizendo para todo mundo assim, olhem para mim, como eu sou uma mãe que se sente culpada, quase que como dizendo, implorando atenção e dizer, vejam, como eu quis ser incrível e eu não consegui, como eu quis ser super-heroína e não consegui.
Aí eu me lembro de novo de Maria, de quando ela recebeu a responsabilidade de ser mãe de Jesus, ela ficava ouvindo as palavras do anjo atentamente e ela meditava sobre o que ele dizia, o que significaria ser a mãe do Salvador do mundo. Bom, isso para dizer que a mãe do Salvador do mundo foi chamada de bem-aventurada e nós também somos bem-aventurados, porque nós um dia fomos escolhidas pelo Salvador do mundo como alvo da sua graça para sermos libertos justamente das nossas culpas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Todos pecamos. Todas as mães, todos os pais, todos os filhos, todos pecaram, todos erraram, todos falharam, todos carecem desesperadamente da graça de Jesus. Em lugar de você olhar tanto para as suas culpas, e elas podem ser muito legítimas. Sim, nós erramos. Dá para admitir que nós erramos? E agora, dá para você se render ao convite de Jesus e agradecê-lo pela oportunidade do perdão? De uma graça que se manifesta enquanto uma mãe tem um bebê no colo dizendo: Deus, eu não posso tudo, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ajuda-me na minha fraqueza. Ajuda-me nas minhas limitações. Ou em qualquer outro momento vai ver que você é mãe de um filho adulto e olha para trás e diz: deve ter sido eu. E onde está o Senhor na sua história? Aquele que pode fazer algo novo surgir agora, fluir graça e amor, dizendo: Deus, ajuda-me na minha fraqueza. Pense nisso, que Deus abençoe a você, seus filhos, sua casa e todo o seu caminhar seja na direção de que eu não sou infalível, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso e nele eu confio. Amém, amém. Bênção demais, hein? Bom, e bênção também é ter você, que é Anjo da Esperança, fazendo com que mais um programa como esse, tão importante para tantas mulheres ao redor do Brasil e do mundo, né? Tirando esse sentimento de culpa e colocando mais, né? Sobre Deus, a sua esperança e a certeza do perdão daquilo que se passou também, né? Amanhã no nosso programa Entre Família, a gente vai falar sobre delinquência na adolescência. Que fatores levam a esse comportamento? Ai, 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 hein? Conversa boa, a gente Boa se encontra demais. amanhã, outra vez, às 2h30 da tarde. A seguir, Vida e Saúde com Teru Gouveia. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.